Então, boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 1º de julho de 2022, para estudarmos agora o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, essa obra maravilhosa de Caibar Schutel. Nas sextas-feiras, nós estudamos sempre a primeira parte do livro, que são as parábolas. E nas quintas-feiras nós estudamos a segunda parte, que são os ensinos de Jesus. Então, antes de iniciarmos, vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos auxilie na nossa caminhada, derramando sobre cada um de nós a sua infinita misericórdia. E agradecemos também ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais, para que nos inspirem e nos sustentem durante esses nossos estudos, e que nós possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade. Obrigado, Senhor, graças a Deus. Bem, gente, hoje nós vamos começar a estudar a parábola da semente. Muito interessante essa parábola da semente. E é certo que não vamos conseguir estudá-la toda hoje, mas vamos estudar uma boa parte dela. Eu vou começar pedindo, Alberto, você pode ler essa parábola da semente? Está aqui no livro, está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Lê para mim aí a parábola, por favor. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz frutos. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Muito interessante, né? Então, aqui, Caibar vai começar dizendo assim: a terra é um prodígio de fecundidade. O pessoal diz, né? Tudo que se planta que dá. E isso aqui, no caso das terras brasileiras, está lá na carta de Pedro Vaz de Caminha, né? Falando para o rei, tudo que se aqui planta, aqui se planta, aqui se dá. A terra é um prodígio de fecundidade. É dela que nos vem o alimento e, portanto, o corpo. É dela que nos vem a roupa. Tudo vem da terra. Ela produz a erva, faz brotar a espiga, faz nascer e amadurecer o fruto. E lançada a semente à terra, germina e cresce, sem se saber como. Porque nós não sabemos como, né? Mas aquela sementinha colocada ali, às vezes um palmo abaixo da terra, tampada, sufocada, de repente ela explode, né? E dali nasce um pé de manga maravilhoso, que às vezes tem 3, 4 metros de altura, e que vive, ano, e tudo começou aonde? Na semente de uma manga, ou outras árvores, que até com sementes muito menores. É assim o reino dos céus, trazido à terra pelo grande semeador. Embora estivessem os homens alheios às coisas do céu e presos à terra, a palavra de Jesus, que é a semente da árvore que dá frutos, isso é muito importante a gente sublinhar. A palavra de Jesus, que é a semente da árvore que dá frutos de vida eterna. Quem está querendo dizer até que nem todas as árvores plantadas dão frutos, né? Nem todas dão frutos, mas ele diz, a palavra de Jesus, que é a semente da árvore que dá frutos de vida eterna. Atirada na obscuridade da Palestina, tornou-se um novo corpo cheio de fortaleza. Então, aquela semente, que é a palavra, né, que é a palavra de Jesus, foi lançada na terra, na obscuridade da Palestina. Por quê? Porque naquela época, a Palestina
não era para o Império Romano uma terra de grande valor. Muito pelo contrário, eles odiavam, os romanos odiavam os judeus, odiavam aquela terra. Então, quando um centurião ou um daqueles líderes romanos tinha que ir comandar algum posto da Palestina, podia contar que era ou ele estava sendo castigado ou ele não tinha muito valor. Ele era mandado para lá. Entendeu? Porque os outros iam para a Grécia, iam para outros territórios. Mas naquela terra que tinha uma confusão danada, onde aquele povo brigava demais, que eram os judeus, e que os romanos odiavam, era considerado quase um castigo. Então, um centurião, um homem como Pilatos, que era mandado para lá, era tipo aquele que você não me agradou, manda comandar um posto bem lá no interior do interior do interior. É tipo assim. Então, é por isso que ele fala aqui. A semente atirada na obscuridade da Palestina transformou-se, tornou-se um novo corpo cheio de fortaleza. Deu a plântula. Plântula é o embrião vegetal já desenvolvido e ainda encerrado na semente. É quando aquela você às vezes pega um caroço de manga que ficou muito tempo jogado, você vê que o caroço está rachado. Aí você vê dentro do caroço ainda aquele galinho querendo sair. Né? Então você pega aquela semente, ela estoura. Né? Às vezes ela estoura. Aí você olha dentro dela, você vê querendo sair. Ainda não saiu, mas você já vê aquela coisinha verde dentro da semente. É que eles chamam de plântula. Então, deu a plântula subterrânea. Porque se tem um caroço de manga dentro da terra, ele primeiro tem que estourar dentro da terra para que a plântula saia. É um instantinho, gente. Para que a plântula saia, entendeu? É assim que funciona. Aí ele diz aqui, plântula subterrânea mais perfeitamente organizada, cuja raiz se introduziu no coração de seus discípulos e, fendida a terra produtiva, deixou sair a haste que vai crescendo viçosa, saudando a luz, aparecendo aos olhos de todos, com seus reflexos verdejantes da esperança, que anuncia a produção do oxigênio espiritual indispensável à vida das almas. Com folhas já largamente abertas e flores perfumosas, mostra-se a árvore adulta e luxuriante, tal como fora prevista no Apocalipse pelo cantor de Patmos. Cantor de Patmos é João Evangelista. Patmos é aí onde ele ficou preso, tá? Aí tá assim, a árvore que serviria para a cura dos espíritos. Está no livro do Apocalipse. Eu vou ler, não precisa vocês pegarem, não. É o Apocalipse, que quem quiser anotar aí, quando está escrito assim, ó, a árvore que serviria para a cura dos espíritos. Quem quiser botar a lápis aí, ó, Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. É o que ele disse aqui. Com folhas já largamente abertas e flores perfumosas, mostra-se a árvore adulta e luxuriante, tal como fora prevista no livro do Apocalipse, pelo cantor de Patmos. Cantor de Patmos é João Evangelista. E o João disse o seguinte, a árvore que serviria para a cura dos espíritos. Então eu vou lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, e no Apocalipse está escrito assim. Deixa eu abrir aqui. Está escrito assim. Mostrou-me depois o rio de águas. Ele está falando das visões que ele tem, né? Mostrou-me depois o rio de água da vida, brilhante como o cristal que saía do tronco de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de um lado e do outro lado do rio, há árvores da vida, árvores que frutificam 12 vezes, dando... Gente, olha só, preste atenção, se vocês conseguem pegar. No meio da praça, de um lado e do outro lado do rio,
há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruta a cada mês. Por que 12 vezes? Porque foram 12 os apóstolos, não é? De Jesus. Aí ele diz aqui, e suas folhas servem para curar as nações. E suas folhas servem para curar as nações. São 12 apóstolos que trazem o quê? A palavra do evangelho. Cada um dá fruto a cada mês. Se nós temos 12 meses no ano, 12 evangelistas, cada um dando fruto ao mês, nunca ficaremos sem a orientação. 12 meses do ano, 12 apóstolos, cada um dá fruto um mês, então nós teremos sempre a palavra do evangelho. Por isso que João disse aqui, a árvore que serviria para a cura dos espíritos. É árvores da vida que frutificam. No meio da praça, de um e do outro lado do rio, há árvores da vida, que frutificam 12 vezes, dando fruta cada mês. E suas folhas servem para curar as nações. Ora, quem são as nações? Somos nós. Elas servem para a cura dos espíritos. Nos 12 meses do ano, nós recebemos a palavra do evangelho. Entenderam? Esse é o Apocalipse. Aí continua Caibar. A força secreta que produz todas as transformações orgânicas também produz as transformações psíquicas. Entendeu? Essa árvore, ela tem uma força. E de onde vem essa força, esse poder? De Deus. Embora os homens descurem seus deveres, quer dizer, embora os homens não se preocupem com seus deveres, assim como a semente se transforma em árvore, a semente do reino de Deus se transforma em reino de Deus pela força do progresso incoercível, progresso que ninguém consegue deter, que domina todas as coisas. Partindo do germe, a palavra de Jesus ampliou-se, desenvolveu-se, e por sua ação fez desenvolver em seu seio uma genealogia inteira de entes que, diferentes na forma e grandeza, vão constituindo e anunciando a todos o reino de Deus. Então, partindo do germe, e como ele falou aqui, a palavra de Jesus, que é a semente da árvore que dá frutos de vida eterna, a tirada da obscuridade da Palestina, transformou-se então um novo corpo cheio de fortaleza. Então, o que ele está dizendo aqui? Partindo do germe, da plântula, não é? Que está lá dentro da semente, da plântula, a palavra de Jesus ampliou-se, que é a semente, ampliou-se, desenvolveu-se, e por sua ação fez desenvolver em seu seio uma genealogia inteira de entes que diferentes na forma e grandeza. O que Apocalipse diz? 12 meses, não é? Ele não disse que são 12? Eram 12 discípulos totalmente diferentes um do outro. Então ele diz aqui, ó, desenvolveu em seu seio uma genealogia inteira de entes, são os seus discípulos, que depois se transformaram em 70, em 300 e veio até hoje, que diferentes na forma e grandeza vão constituindo e anunciando a todos o reino de Deus. Dessa sementinha que cresceu, se desenvolveu, frutos saíram, que foram o quê? Divulgando o evangelho até os dias de hoje. É assim a semente da parábola, que tem passado por todos os processos. Germinação,
crescimento, floração e frutificação, sem que a revelação deixasse um só instante de vivificá-la com suas benéficas inspirações. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui e vamos fazer algumas considerações sobre esse trecho do Caibar que nós lemos aqui. Como eu falei, eu pedi para vocês pegarem o livro dos Espíritos, deixa tudo aí. Então, vamos lá. Na sequência do texto do evangelista Marcos, que o nosso amigo Alberto leu para a gente, né? Depois de distinguir como a evolução ocorre de maneira diferente para cada espírito, deixa eu voltar aqui. Na sequência do texto do Evangelho de Marcos, porque primeiro, foi uma das primeiras parábolas que nós estudamos aqui, foi a parábola do semeador. Foi uma das primeiras parábolas. E na parábola do semeador, é contado como a evolução ocorre de maneira diferente para cada espírito. Tá? Ali tem a terra boa, lembra? O semeador semeou entre espinhos, semeou entre pedras, semeou na beira da estrada, semeou na terra boa. Tá? Então, Marcos, na versão de Marcos, da parábola do semeador, ele vai contar como ocorre a evolução de maneira diferente para cada espírito. Cada espírito é um tipo de solo, né? E ela está lá em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Agora, Jesus, na parábola da semente, ele vai comparar, alegoricamente, o progresso do espírito com uma semente que germina e suas diversas fases de crescimento, com os diferentes estágios do progresso do espírito. Então, nós vamos ter, na realidade, a parábola do semeador, contando, né, como ocorre a evolução para cada espírito, e a gente sabe que esse processo de evolução é individual e é diferente de um para o outro, né? Então, a parábola do semeador, ela vai fazer isso. Ela vai contar como ocorre, de maneira diferente para cada espírito, o processo evolutivo. Um vai ser terra boa, outro vai ser terreno pedregoso, outro vai ser terreno espinhento, outro vai ser terreno seco, por aí. Já na parábola da semente, Jesus, ele vai comparar o progresso do espírito com uma semente. Ele não vai tratar do processo evolutivo para cada um. Ele vai dizer que, para o homem, o processo evolutivo dele é como uma semente que germina e suas diversas fases de crescimento, com os diferentes estágios do progresso do espírito. Ele não falou aqui de floração, né? Ele disse aqui que a semente vai ter a germinação, o crescimento, a floração, a frutificação. Então, Jesus vai dizer, né, que as fases de crescimento da planta é semelhante com os diferentes estágios do progresso do espírito. Então, vai ter a fase do progresso, vai ter a fase da germinação, vai ter como a fase do crescimento, vai ter como a fase da frutificação. Então, ele vai comparar esse processo evolutivo do homem com o processo do crescimento da semente. Então, nós podemos considerar o progresso do espírito tanto em relação... nós temos duas maneiras de considerar o progresso do espírito. Primeiro, tanto em relação a cada reencarnação, que vai o quê? Do nascimento até a morte. E o que seria a morte? O momento da ceifa, não é? A morte seria o momento da ceifa. Então, você pode considerar o progresso do espírito de duas formas. Tanto em relação a cada reencarnação, desde que o sujeito nasce até o momento que o sujeito morre, que é o momento da ceifa,
né? E até aí você considera o quê? Se você está considerando a reencarnação, vai ter a infância, vai ter a juventude, vai ter a madureza, vai ter a velhitude. Se você pensar no progresso do espírito, em uma reencarnação. Mas você também pode considerar esse progresso do espírito se você analisando desde a sua criação como simples e ignorante. Então você pode fazer uma análise do progresso do espírito, analisando uma reencarnação, do momento que o cara nasce até o momento que o cara morre, que é o momento da ceifa, ou eu posso analisar o progresso do espírito desde que o espírito foi criado por Deus, como simples e ignorante, até o momento que ele se torna espírito puro, que é o momento da ceifa. Então você tem duas formas de analisar o progresso do espírito. Analisar do ponto de vista de uma encarnação ou analisar de uma forma completa, que é a tal da escala espírita, que está lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a falar da escala espírita. Se eu vou analisar aqui, vou olhar a segunda face, eu não vou olhar agora o início do nascimento à morte. Vamos começar aqui vendo do momento que o espírito é criado. Aí eu vou lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Na questão 115, na questão 115 do Livro dos Espíritos, tá assim, ó. Questão 115. Deixa eu pegar aqui. Ele vai dizer assim, ó. As 4 primeiras frases. Deus, estou analisando aqui do segundo modo, desde que o espírito é criado até quando ele vira espírito puro, que é o momento da ceifa dele. Kardec pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Eles repetem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, essa questão 115, ela está considerando o progresso do espírito, tá? Desde a sua criação como simples ignorante, até a perfeição, que é o momento da ceifa, tá? E, como nós falamos, tem outra forma de você analisar o progresso do espírito, por uma encarnação, pelo momento que ele nasce até o momento que ele morre, que também é o momento da ceifa. Então, a lei do progresso foi estudada por Allan Kardec, e é sobre isso que essa parábola fala, porque o que o Caibar disse aqui, né? Ele vai trazer para a gente essa ideia que Jesus, tá, compara alegoricamente o progresso do espírito com uma semente que germina e suas diversas fases de crescimento, e as diversas fases de crescimento da semente com os estágios do progresso do espírito. Então, a lei do progresso foi estudada por Kardec no Livro dos Espíritos. Então, nós vamos pegar o Livro dos Espíritos aqui e vamos ler algumas questões que vão nos ajudar a entender essa comparação de Jesus, tá? Do progresso do espírito com o processo de crescimento da semente. Alberto, pega a questão, olha só, Alberto vai pegar a questão 779, Ana Brito, questão 780,
Alberto, questão 779. Deixa eu só botar aqui. Ana Brito, 780. Ana Constantino, 780A. Denise, 780B. Então, vamos lá. E Alberto, Ana Constantino, Ana Brito e Denise. Começa pela 779, Alberto. Vamos lá. O título é Marcha do Progresso. A força para progredir. Áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. É 680? Não, agora é Ana Constantino, 780. Ana Brita é 780A. E Denise, 780B. Eu troquei, mas não tem problema. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, ele está querendo dizer, né, que o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Primeiro vem o progresso intelectual, depois vem o progresso moral. Mas o progresso moral nem sempre vem logo após. Às vezes demora até que ele comece, né? Agora, na Brito, 780A. Mas um ajuda o outro, né, Rose? Muda, claro, né? Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Fazendo compreensível o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio. Acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, né, ele queria saber como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral. Ajuda muito, mas como ele falou, nem sempre o progresso moral vem logo. E agora, o progresso intelectual faz compreensível o bem e o mal. Então, você, com o progresso intelectual, você tem mais facilidade de perceber o que é bom e o que não é bom. E o desenvolvimento do livre-arbítrio vai acompanhar o da inteligência e aumentar a responsabilidade dos atos. A responsabilidade. Dos atos. Então, depois da Denise, no 780B, a Márcia vai pegar o 783, tá? A notinha não. Pega o 783 depois da Márcia. Denise, vamos lá. Ô, Rose, eu estou me arrumando para sair, tá? Mas eu tô... É porque eu vou para o centro. Vamos lá. Denise. Aí eu vou ficar ouvindo, tá? Denise, pode ir lá. 780B. Nesse caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Que perguntinha, hein? Que perguntinha no nosso mundo atual, não é? Olha aí, as nações mais desenvolvidas são as mais pervertidas. Se o progresso intelectual, né, pode levar ao progresso moral, né, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência, mas aí e aumenta a responsabilidade dos atos, mas ele não... O livre-arbítrio dele aí não está sendo bem utilizado, né? E os espíritos respondem: o progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só o atingem gradualmente. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles,
Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Então, aquilo que você falou, né? Enquanto não se desenvolveu o senso moral, pode ser que esses homens altamente inteligentes usem da inteligência para praticar o mal, né? O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo vão se equilibrar. Então, o cara tem a inteligência, pode escolher melhor o bem e o mal, mas enquanto a moral não se desenvolve, ele vai utilizar da sua inteligência, muitas vezes, para a prática do mal. Daí a maior responsabilidade e comprometimento dele. Não é verdade? Márcia, pega 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Alguém achou alguma coisa parecida com os momentos que estamos vivendo agora? Se não Tudo, né? pelo amor, vai pela dor. Vai pela dor. A escolha é de quem? Nossa. Deus gostaria que a gente fosse pelo amor. Ele nos deu todos os talentos, todas as minas, para que a gente caminhe pelo amor. Mas a gente prefere ficar paradinho. E aí vem o que acontece o quê? Olha aqui. Aí tem uma notinha. Pode ler a notinha pra gente, Márcia? Vai lendo devagarzinho aí. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompe subitamente e produz o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentânea que ofere nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade, que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Exatamente, né? É o que acontece com a gente, né? Essa tempestade, ela saneia, né? As tempestades, as revoluções, elas saneiam a atmosfera. Mas enquanto elas estão acontecendo, oh, que dor, não é verdade? Depois de um vendaval, a atmosfera está limpa, o céu está uma beleza. Mas vai olhar a confusão que a tempestade causou. Quantas dores acontecem durante a tempestade? Depois da tempestade, o pessoal não fala aí, vem a bonança. A tempestade, ela saneia. Agora, durante a tempestade, a dor vai bater. Agora, seria preciso a tempestade? Não. Ela vem causada pela poluição, né? Vamos falar da tempestade. Né? O homem arrebenta com a camada de ozônio, o homem
polui tudo, a terra, a água, o próprio corpo, a mente, o pensamento. Aí precisa de uma tempestade violenta para sacudir tudo, para botar tudo nos seus lugares. E aí, né? É quando ele diz aqui, ó, nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Você só vê se acabou a tempestade, nossa, tudo destruído. Você não para pensar por que isso aconteceu. Vamos evitar agora para que amanhã não tenha outra? Não, ele fica preocupado com o que foi destruído. E não pensa na causa da tempestade. É ali que ele tem que atacar, para evitar que novas tempestades venham a ocorrer, né? Agora, eu vou pedir para o Alberto. Alberto, lê para a gente a 793 e a Denise vai ler a nota da 793. Vamos fazer o seguinte, ó. O Alberto lê a 793, a Ana Constantino lê o primeiro parágrafo da nota e a Denise pega o segundo parágrafo da nota até o final. Alberto, 793. Vamos lá. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-las-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então a gente, né? A gente diz assim, nossa, como somos desenvolvidos intelectualmente, nós somos civilizações top de linha. Ele diz, não, vocês são apenas, por enquanto, povos esclarecidos, que percorreram apenas a primeira fase da civilização, mas não são povos evoluídos, porque a moral de vocês é muito pouca. Lê aí para a gente o primeiro parágrafo da nota, Ana. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou. E esses males desaparecerão com o progresso moral. Pega aí, Denise. De 2 pontos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade
em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com menos parcialidade, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais bem respeitadas, em que haja menos infelizes. Enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo de que não lhe faltará o necessário. Agora, então, a gente percebe aí, né, o que vai caracterizar essa nação evoluída. Como ele diz aqui, ó, em que exista menor número de desgraçados, enfim, que todo homem de boa vontade esteja certo de lhe faltar o necessário. Mas nós estamos longe disso, né? Agora, aqui no Livro dos Espíritos, também na questão 114, Kardec vai falar do progresso individual. Márcia, pega aí a 114, falando do progresso individual, porque nós comentamos aqui que nós podemos considerar o progresso do espírito desde a sua criação como simples ignorante até quando ele se torna espírito puro, que é o momento da ceifa. E que também podemos falar do progresso do espírito numa encarnação, desde o momento que ele nasce até o momento que ele morre, que é o seu progresso individual, né? Então, agora nós vamos ver na questão 114, que a Márcia vai ler para a gente, Kardec abordando o progresso individual, tá? Tá lá no capítulo 1 da parte 2ª, Progressão dos Espíritos. Lê para aí para a gente, Márcia. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. É assim que acontece o progresso individual. É cada um cuidando de si próprio. Estuda-te, orai e vigiai, né? Então, são os próprios que se melhoram. E melhorando-se, você sobe na escala espírita, que inicia o estudo dela da questão número 100. Agora, vamos dar uma olhadinha também na questão 127 de O Livro dos Espíritos. Ô, Rosa, eu vou ter que me retirar agora que eu vou para o CEOI, tá? Não. A pergunta é, os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E a resposta é, são criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm. Preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então, somos todos criados iguais, mas a gente não sabe de onde vem. Então, é preciso esperar que o livre-arbítrio siga o curso dele, e aí, usando o nosso livre-arbítrio, nós vamos progredir mais ou menos rapidamente inteligência com moralidade. Denise, lê a nota. Denise Alberto, lê a notinha da 127 para a gente. E vamos encerrando com essa notinha. Espera aí que eu marquei e acabei desmarcando. Espera aí. Vamos lá, nota. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem
e nem por isso são espíritos perfeitos. Vou repetir: os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los à criança que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam, sem transição, da infância à madureza. Simplesmente, assim como não há homens que são bons e outros que são maus desde a infância. Também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Nem todas as tendências. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Então, ele está falando aqui da evolução, como vai se processando a evolução. Semana que vem, a gente vai começar a falar dos estágios iniciais da evolução, e aí nós vamos entrar na questão mais complicada, que é a questão da colheita, que a gente semeia. Não estamos falando da semente? Agora tem a colheita. Então, a gente vai falar dos estágios iniciais da evolução e vamos entrar na fase da colheita, que eu tenho certeza que está todo mundo feliz para falar da colheita, né? A colheita é muito interessante. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Olha, gente, como a gente vê uma parábola que deve ter umas 8 linhas, se tiver tudo isso, 8 linhas, né? 8 não, são 6 linhas. Olha como ela mergulha no Livro dos Espíritos, né? E vai ter muito mais coisa, principalmente quando a gente falar da colheita. Então, vamos agradecer a Deus essa oportunidade que estamos tendo aqui de aprender, de crescer, de conhecer um pouco mais dessa doutrina abençoada. Sempre rogando ao Pai que nos abençoe, nos fortaleça e nos proteja. Gente, vamos parar por 15 minutos. Quando for 15 para as 7, nós retornamos para o estudo do livro Nosso Lar, para encerrar os nossos estudos da noite de hoje, tá bom? Então, quem vai ao trabalho, que Deus abençoe e se proteja. Usem máscara, não façam trabalho sem máscara, tá? E peçam para abrirem as janelas. Isso é muito importante. Daqui a pouco a gente se vê.